Este canal também gravará o seu mano a mano para o Clássico Grenal de amanhã, clássico de número 445, e eu vou colocar a minha opinião aqui somente em relação aos dois times. A gente vai fazer esse mano a mano e tu aproveita para fazer o teu mano a mano, ou se tu discorda de uma posição em específico, deixa aqui nos comentários também. E não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Por aqui já dá essa força e claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Entra lá na KTO para dar uma brincada, vai pelo link que está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado desse conteúdo, faz o teu registro entrando por esse link que está na descrição no primeiro comentário fixado do vídeo. Entra lá, faz o registro bonitinho e já olha as odds para o Clássico Grenal de amanhã, que já estão no ar. Tem de quem vai vencer o jogo, de quem tu aposta que vai marcar gol, de quantos gols vai ter no jogo, de colocar o placar exato, e aí tá pagando uma oddzinha ali boa pro placar que tu colocar. Entra lá na KTO e vai dar uma brincada, tá certo, gente? Bom, vamos lá. Primeiro, só explicando, é o meu mano a mano. É a minha opinião. Tu pode discordar e tá tudo certo. O critério e a avaliação vai ser minha nesse conteúdo e vocês podem colocar aí a opinião de vocês no comentário, tá, gente? Bom, vamos lá pro meu mano a mano e eu vou começar, obviamente, pelos goleiros. Do lado do Inter, Antony. Do lado do Grêmio, Thiago Volpi, os goleiros que vão para esse embate no Clássico Grenal, tá? Antony ou Volpi? Eu reconheço que o momento é do Volpi. O Volpi decidiu 2 decisões por pênaltis do lado do Grêmio, na Copa do Brasil contra o São Raimundo e agora contra o Juventude, fazendo gol, pegando 2 pênaltis, 3 contra o São Raimundo e 2 contra o Juventude. Foi importante nos 90 também desses 2 jogos, tem sido super importante para o Grêmio, só que eu julgo o Volpi como um goleiro ainda inconfiável. Enquanto o Antony tá fechando o gol no Inter. Não é só que a defesa do Inter é muito positiva, quando ele é exigido ele vai muito bem, o Antony. Então, eu ainda defendo, por achar que o Volpi é um goleiro ainda inconfiável e que o Antony tá fechando o gol, entrou numa enrascada, vamos ser sinceros aqui, né? O Antony entrou numa enrascada, mais um gauchão que o Rocher tá fora, e ele sendo titular, vai cada vez mais mostrando a sua já experiência, já não é mais um menino o Antony, e eu fico com ele, tá? Antony é o meu goleiro nesse mano a mano. Indo para a lateral direita, aqui para mim não tem muita discussão, tá? É o João Pedro, lateral direito do Grêmio contra o Brian Aguirre, eu fico com o João Pedro, é mais jogador que o Aguirre, apesar de reconhecer aqui que o Aguirre nas semifinais contra o Caxias foi bem, tá? No segundo tempo do jogo da ida e no jogo inteiro da volta contra o Caxias, o Aguirre foi bem, ele tem evoluído principalmente ofensivamente. Mas ainda assim, acredito que todos os torcedores do Inter que estão assistindo esse conteúdo vão concordar comigo que hoje não dá para arrancar de Aguirre e João Pedro. João Pedro é mais jogador e também foi bem nas semifinais, deu até assistência no jogo de ida contra o Juventude pelo lado do Grêmio. Zaga, pra mim aqui não tem discussão entre Vitão e Gustavo Martins. Gustavo Martins fez o gol que botou o Grêmio nos pênaltis, no caso, para ir pra final contra o Juventude. Tudo certo, até acho que é bom jogador, tá? De muita velocidade, é garoto ainda, mas não tem comparação. O Vitão ele tá entre os principais zagueiros do país hoje. Então, não tem muita discussão, é Vitão, tá? Vitão, deixa eu colocar aqui para eu não me perder. Vitor Gabriel e Wagner Leonardo. Eu vou de Vitor Gabriel, tá? Para mim o Vitor Gabriel vai ser eleito, para mim não tem muito debate. Ele vai estar na seleção ideal do Campeonato Gaúcho e vai ser eleito a revelação do Gauchão desse ano, provavelmente, tá? Esse garoto entrou também numa fogueira ali no momento que o Inter não tinha zagueiros para jogar ao lado do Vitão e deu conta do recado, tá jogando muito Vitor Gabriel. Teve um teste de fogo que foi o Grenal lá da Arena, que o Inter jogou e foi foi amplamente superior ao Grêmio. Isso também passou pelo Vitor Gabriel, porque quando o Grêmio tentava alguns ataques, parava no Vitão e no Vitor Gabriel principalmente. E o Wagner Leonardo é muito bom zagueiro, tá? Eu, inclusive, quando a gente tava falando que o Inter precisa ainda de zagueiro, aliás, precisava, agora contratou o Juninho, mas quando o Inter precisava de zagueiro, eu defendia que a contratação tinha que ser o Wagner Leonardo, tá? Ele, no ano passado, foi um dos principais zagueiros do país, é muito bom jogador o Wagner Leonardo, só que ele acabou de chegar no Grêmio, ele não tem 5 jogos com a camisa do Grêmio. O Vitor Gabriel tem um campeonato gaúcho mais consistente. Hoje, no momento, eu escolho e fico com o Vitor Gabriel.
Indo para a lateral esquerda, Bernabei e Lucas Esteves. Também não tem muita discussão, aqui é Bernabei. Mas vale salientar que o Lucas Esteves é bom jogador, mas também chegou agora no Grêmio. E o Bernabei, pelo amor de Deus, é o melhor lateral esquerdo do país. Na atualidade, foi eleito, inclusive, o melhor do Brasileirão na posição no finalzinho do ano passado. E a gente está aí no início de ano, demorou para ele ser comprado, para ele entrar em campo. Os primeiros jogos ele ficou fora, mas depois que entrou, deu toda a segurança ali para aquele lado esquerdo. É um excelente jogador e hoje não dá para arrancar Lucas Esteves contra o Bernabei. Fernando e Camilo, para mim é mais uma que, cara, não tem discussão. Não tem discussão. Esse Camilo Raiders até tá surpreendendo positivamente no Grêmio. Seria o Cuejar, o titular, mas o Cuejar não vai jogar porque teve uma lesão na coxa. Talvez não jogue nem o jogo de volta no Beira-Rio. Fernando, pelo amor de Deus. Fernando, cara, imagina se o Fernando tivesse 30 anos, gente. Se o Fernando tivesse... Claro, se ele tivesse 30 anos, ele possivelmente não estaria no Inter, ainda estaria voando na Europa. É jogador de Manchester City com Guardiola, multicampeão. Jogador de Galatasaray, multicampeão lá na Turquia. Multicampeão no Sevilha, na Espanha, que ele disputava jogos contra Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Suárez. Cara, o Fernando é um senhor jogador de futebol. E ele tá... E não é só o currículo do Fernando que eu tô contando aqui. O que ele faz no Inter também. O que ele faz no Inter é um absurdo. É um baita jogador o Fernando. Ele dá uma consistência, dá uma tranquilidade pro meio de campo. Ele marca, sai jogando com qualidade. O Grenal que ele fez na Arena. Cara, impressionante. O Fernando é um jogador impressionante. Impressionante, tá certo? O Fernando não tem discussão com qualquer volante, tá? O próprio Vila Sante, pra mim, que vai ser o próximo a disputar com o Bruno Henrique, se bota o Vila Sante e o Fernando, não tem discussão. Mesmo com o que o Vila Sante faz no Grêmio, o Fernando fazendo 70%, 80% do que ele faz no Inter e não fosse 100%, não tem comparação. O Fernando é muito jogador de futebol. Então eu fico com o Fernando. Bruno Henrique e Vila Sante. Pra mim aqui tem disputa, tá? Tem disputa, apesar do Vila Sante pra mim ser mais jogador que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é muito bom jogador, tem ido bem esse ano, tá? E essa é algo que eu tenho que dar o braço a torcer. Eu não esperava, porque o ano passado o Bruno Henrique, quando ele entrava, ele não estava entrando bem. Esse ano, todos os jogos que ele entrou bem, tá? Mas ainda é Vila Sante. Ainda é Vila Sante e, pô, uma dupla de volantes com Fernando e Vila Sante tem o seu valor. Indo pro lado direito, Vitinho e Christian Oliveira, ou Kiki Oliveira, como os gremistas chamam. Vitinho contra Kiki Oliveira. Pra mim, os dois estão muito bem. Kiki Oliveira entrou super bem nesse time do Grêmio, mas o Vitinho entrou como uma luva no time do Inter. Tá jogando muito. Fez 3 gols nas semifinais do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, 2 na ida e 1 na volta no Beira-Rio. E aí não tem discussão que o Vitinho tá jogando é mais bola do que o Christian Oliveira, e por isso eu fico com o Vitinho. Vitinho vai ser o meu ponta direita no meu mano a mano. Indo pro meio, Alan Patrick tá treinando, deve voltar pro Clássico Grenal, e lá do outro lado, o Monsalve vai jogar. A questão é se o Cristaldo também vai jogar. Pode ser que jogue Cristaldo e Monsalve, tá? Mas a tendência ainda é o Cristaldo no banco, o Monsalve centralizado, e aí a disputa é Alan Patrick e Monsalve. Primeiro, o Monsalve é um jogador que eu queria muito no Inter, tá? E que inclusive eu já trouxe aqui essa informação, quando ele negociou com o Grêmio, ele tinha sido oferecido ao Internacional também, tá? Foi oferecido ao Inter. Mas assim, cara, a gente tá falando do Alan Patrick. O Alan Patrick é um dos principais meias do futebol brasileiro. Ele tá voltando de lesão, tudo certo. Mas, cara, a gente já viu o Alan Patrick voltar de lesão e sem estar 100% jogar o que a maioria dos 10 no Brasil não jogam. Não jogam mesmo, tá? É um senhor jogador de futebol, tá tudo certo. O Monsalve é grande jogador também, vai ser grande jogador, ainda não é, mas é um excelente jogador de futebol, tá? Mas ainda não dá pra disputa. Eu vou de Alan Patrick contra o Monsalve. Carboneiro e Amuso. O Amuso deve jogar pelo lado esquerdo, ou talvez jogar o Monsalve por ali e o Cristaldo no meio, mas a tendência é que seja Monsalve e Amuso. Contra o Carboneiro, tá? Carboneiro e Amuso, pra mim não tem muita discussão. O Carboneiro tá jogando bem, tá sendo super importante, jogando de meia, jogando pelo lado, então ainda vou de Carboneiro. O Amuso tem 2 jogos com a camisa do Grêmio, um que ele sai do banco contra o São Raimundo, joga 60 minutos, depois é substituído de novo, e contra o Juventude no jogo da ida. Na volta ele já não joga, então ele tem 2 jogos com a camisa do Grêmio. É difícil avaliar e colocar ele hoje na frente do Carboneiro, que tá entrando e tá jogando muito bem no time do Inter. Aí a gente vai pro comando de ataque, tá? Comando de ataque que vai ter provavelmente o Borré, mas pode ter o Ener Valencia e o Bright White do lado do Grêmio.
ainda assim, para mim, o Bright White é mais importante para o time do Grêmio do que Borré ou Enner para o time do Inter, tá? Já falei isso em diversos espaços. Eu sou fã do Borré e do Enner Valencia, gosto muito dos dois jogadores, mas o Bright White hoje no Grêmio é mais importante do que o Borré e o Enner Valencia. Se não joga o Borré e o Enner, seriam grandes desfalques para o Inter? Seriam, com certeza. Agora, se não joga o Bright White no Grêmio, para a engrenagem do time do Grêmio, seria muito mais preocupante para o lado do Grêmio. Então, hoje eu escolho ainda o Bright White contra Borré ou se jogar o Enner Valencia do lado do Internacional. E indo para o treinador, Roger Machado ou Gustavo Quinteiros. Roger Machado, né, gente? Trabalho de mais tempo, o que ele fez no Brasileirão do ano passado, melhor campanha da primeira fase desse Campeonato Gaúcho, classificou com muito mais tranquilidade do que o Gustavo Quinteiros que está chegando agora no Grêmio. Então é Roger Machado, sem sombra de dúvidas, nesse mano a mano, que ficou com Antônio goleiro, João Pedro lateral direito, Vitão e Vitor Gabriel a zaga e Bernabé na lateral esquerda. Uma defesa só um jogador do Grêmio, que é o João Pedro. E aí tem o Fernando abrindo o meio de campo, Vila Sante o segundo homem, segundo jogador do Grêmio, Vitinho ou Christian Oliveira, Vitinho, Alan Patrick ou Monsalve fomos de Alan Patrick no meio, Carboneiro ou Amusa, a gente foi de Carboneiro na lateral esquerda, e no ataque, Bright White, o técnico Roger Machado. Então foi o Bright White do lado do Grêmio, o Vila Sante do lado do Grêmio e o João Pedro do lado do Grêmio. Foram 3 do Grêmio, Bright White, Vila Sante e João Pedro. Deu aí 8-3, 8, 9, 10, 11, 9, contando o técnico, né? A 3. Pois é, pra mim mostra que o Inter é um trabalho de mais tempo, o Inter é um trabalho que vem sendo melhor do que o do Grêmio nesse Campeonato Gaúcho, e pra mim é justo que o Inter ganhe nesse mano a mano, e que vamos lá, é questão de opinião. Se vocês acham que eu coloquei um jogador que eu não deveria ter colocado, outro que deveria ter ido, deixem a opinião de vocês aqui, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto pra falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.